Olá, boa tarde a todos. Prazer estar de volta. Passamos, pouco mais de um mês em recesso e hoje voltamos. Então, vamos apenas nos concentrar um pouquinho, focar nossa atenção nesse assunto. Eu escolhi esse assunto porque é algo que vem também quebrar alguns mitos que é feito em relação a essas pessoas, esse super-homem, né? Essa pequena apresentação que eu vou fazer foi extraído do livro do Geoffrey Hodgson, Ascenda para a Perfeição. Não estou achando, gente, o livro. Estava aqui agora. Peraí, Gidu. Pronto, daqui a pouco eu mostro. É um livro bem fininho, ele é composto de 100 páginas. E, para quem não sabe, Geoffrey Hodgson foi um teósofo, ele nasceu em 12 de março de 1886 e faleceu em 1983, quando estava com 96 anos. Então, ele era clarividente, escreveu mais de 60 livros e ensaios, viajou o mundo todo fazendo pesquisas, tendo contato com cientistas, principalmente médicos e antropólogos, submetendo-se a alguns experimentos. Ele também tinha o dom da cura e um ser assim extraordinário, um verdadeiro teósofo, ou melhor até, um ocultista. Então, ele tem know-how, né? Ele conhece do que ele está falando, né? Porque ele trilha esse caminho, né? Ele trilhou esse caminho aí. E hoje nós vamos fazer uma palestra curta, porque foi um dos pedidos também das pessoas que participam do grupo de WhatsApp, que a palestra tivesse 30 minutos no máximo, né? As pessoas vivem tão ocupadas, tanta coisa para ver, né? Então, elas querem, assim, que a gente traga o suprassumo. E é isso que eu vou tentar. Então, esse livro, apesar de ser muito fininho assim, só 100 páginas, ele traz várias etapas assim do estágio daquela pessoa que deseja alcançar a iniciação, que é o estágio que precede o adeptado, né? São vários níveis da iniciação. E de tudo o que está lá escrito, por isso que eu pretendo ainda continuar falando mais sobre o assunto desse livro nas próximas palestras. Então, hoje é como fosse só a primeira parte, né? Porque algo que me surpreende é esse conceito aí de super-homem. Então, o super-homem, de acordo com a teosofia, ao contrário do que a gente conhece nas histórias em quadrinho e nos filmes, não é aquele rapaz, aquela criança que chegou, foi lançada no foguete do planeta Krypton e veio, né, bater aqui na nossa Terra. Foi criado como Clark Kent, o pai era Joel, e essas coisas aí que todo mundo já sabe. E tinha superpoderes, né? A única fraqueza dele era quando ele entrava em contato com a kryptonita. Então, tem muitas coisas simbólicas, sabe, nesse filme, nessas histórias, mas, assim, o que eu quero trazer é que o próprio super-homem, ele foi criado como um ser humano comum, recebeu a educação tradicional, frequentava aulas, tudo, e desde pequenininho ele já tinha superpoderes. Só que era coisa assim que ele estava aprendendo até como lidar, né, com essas proezas todas que ele tinha. E a teosofia ensina que, de fato, existem super-homens, né? Eles já foram homens comuns,
E eras atrás, eles despertaram para a busca. Sentiram o movimento do fogo monádico e, tendo reunido as suas forças, ingressaram na estreita senda, íngreme e difícil, através da qual, sabiam, seriam conduzidos ao seu objetivo. Então, diferentemente, né, do super-homem da história, nós, enquanto homens, seres humanos comuns, também podemos nos tornar esses super-homens. Esses super-homens revelados pela Sociedade Teosófica, através da Madame Blavatsky, né? Eles existem, são homens, eles têm corpo físico, moram em algumas regiões assim, isoladas do planeta, e, como está escrito aí, há alguns anos atrás, lá nas cartas dos Mahatmas, o mestre Moria diz, e o mestre Kutume, há pouco tempo nós éramos assim como vocês. E depois eles desenvolveram qualidades e poderes que os habilitaram a ter condições assim de ver, de perceber, de sentir, de estar, né, de uma forma diferente nesse mundo que a gente vivencia. Por exemplo, a Madame Blavatsky, né, muitas vezes estava em seu quarto e, de repente, um dos mestres, ou mais de um, se materializava ali diante dela. Essa materialização nem sempre é uma materialização física. Eles não vinham com seu corpo, né, de carne e osso, eles faziam teletransporte do seu duplo e se manifestavam ali, davam a sua mensagem, trazia as informações que eles precisavam delegar para elas, e entre outras coisas, né? As cartas dos Mahatmas mesmos, elas foram escritas não manualmente, embora a letra seja como fosse um manuscrito. Quem leu as cartas dos Mahatmas para a Pessinati vai ver que lá eles fotografaram, né, como é escrita do mestre Moria, do mestre Kutume. Então, foi através de um fenômeno chamado precipitação. A ideia que eles tinham, que eles queriam passar, eles pensavam na ideia e a ideia, através das frases, se precipitavam ali no papel. E alguns experimentos modernos mostram que a tinta ela não está nem de um lado nem do outro da folha, encontra-se dentro. É algo assim bem inusitado. Então, ser um super-homem, sim. Aí outra coisa assim, eles sentiram o movimento do fogo monádico, né? A mônada, como vocês sabem, nós sabemos, ela é como se fosse uma centelha divina, ou um reflexo do próprio absoluto, do Deus. E ela é una, e ela tem essa característica, assim, o fogo. O fogo é vida, é uma chama flamejante que se move, que se expande, que tem vida, né? Então, é essa força, esse fogo monádico que vai assim conferindo cada vez mais desejo, mais vontade, melhor dizendo, vontade para a pessoa então ir inquirindo sobre o mundo, descobrindo, experienciando, para enfim compreender o mundo e aprender a lidar com todos os seus fenômenos, suas forças. E eu escolhi essa imagem aí de um alpinista porque, como foi dito, é uma senda, a senda ela é íngreme, difícil, né? Mas você vê que o alpinista também ele não vai despreparado, não, para fazer essa empeleitada, né? Ele se prepara, ele faz um treinamento antes, prévio, ele veste roupas de proteção individual, ele leva alguns recursos mínimos, né? O essencial para sobreviver nessa caminhada.
E o interessante dessa foto aí, ele está almejando chegar lá no cume, né, dessa montanha. E, ao contrário dos outros, que vão circundando a montanha como fosse uma espiral, alguns param, outros se deitam ali, ficam remoendo, alguns voltam. Ele não, ele continua lá implacável, apesar de todas as dificuldades. Seria mais fácil, né? Continuar nessa espiral contínua, às vezes a espiral só muda um pontinho aqui na próxima, mas assim, tem gente que ainda prefere as coisas aqui terrenas, né? As coisas da nossa terra, se apesar de todos assim, os dissabores, né, que se passa, e mesmo quando se tem alegria, são alegrias passageiras, evanescentes, né? Os poderes também que a gente adquire, às vezes, devido ao nosso egoísmo, eles nos levam a adquirir certa autoridade, mas devido ao nosso egoísmo, aquilo ali declina e então lá vem o sofrimento e o insucesso. E a outra coisa que eu achei bela nessa foto é que tem alguém ali por trás que está acompanhando, né? Esse alpinista. Está seguindo, está bem próximo a ele. Quem será, né? Vamos ver. Então, o peregrino que deseja percorrer o caminho que conduz à perfeição deve saber que essa proposta é para que se torne um verdadeiro servidor da humanidade, um ser plenamente desperto e consciente. Né? Então, esse caminho que conduz à perfeição, né, como é o título do livro do Geoffrey, é uma proposta para que a pessoa se torne um servidor da humanidade e não um poço de egoísmo, como se diz. Né? Ele adquirir poderes, conhecimento só para si, aí ele vai para o fundo do poço. Enquanto que quanto mais ele servir, ele vai entender depois o objetivo de servir a humanidade. Há um momento em que a pessoa se dá conta que quanto mais ele servir, melhor será. Um ser plenamente desperto e consciente, né? E a gente vive assim de maneira automática, né? Como se diz, bota no piloto automático e vai seguindo as coisas, ou como uma manada, né? Parece que a gente ainda está na alma grupo, seguindo o fluxo, né, da maioria das pessoas. Um ser plenamente desperto e consciente, ele age de maneira individual. Então, o processo de individuação, ela se dá quando o ser se torna humano, quando sai do reino animal e ingressa no reino humano. Então, esse processo de individualização permite que a pessoa acesse então outros planos e o plano da humanidade e a partir daí usar o seu livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio ele ter condições de optar entre os diversos caminhos que surgem na sua jornada. E tudo que surgir na sua jornada, mesmo que ele não se lembre, é resultado das escolhas que ele fez. Podem ser coisas que a gente imediatamente associa, está acontecendo porque eu escolhi isso dessa forma. E às vezes já transcorreu um certo tempo, então a nossa memória, por ser deficiente, né, pode não nos trazer, né, o momento em que isso ocorreu. Então, o que é esse levedo secreto, né? Esse, como fosse um fermento que existe dentro da gente, ou esse fogo que existe dentro de todos nós, o que vem a ser isso, né? Então, é um poder flamejante oriundo da mônada. Ele impulsiona os seres, a buscarem a perfeição.
Então, todo mundo, todos os seres, possuem dentro de si essa mônada, esse levedo secreto, né? Na realidade, é porque a gente tem que dar apenas o aroma, né, do assunto. O aprofundamento não cabe, né, num tempo tão curto. Mas a mônada, ela é uma só, ela não desce aqui no nosso mundo de manifestação, mas ela verte a sua radiância, né? Então, é esse fogo flamejante, oriundo da mônada, que vai sempre impulsionando os seres a buscarem a perfeição. Por mais difícil que seja a vida, por mais rasteira que a gente tenha levado, por mais quedas que tenhamos tido, dor e sofrimento, depois de curtir, às vezes, tanto tempo apegada à dor. Então, o que é que acontece? A gente sente, né, essa vontade de superar, de vencer novamente, surgindo e viver novamente. Volta para a gente, dentro da gente. É o efeito desse fogo flamejante oriundo da mônada, né? E ela opera continuamente, perpassando o ego. Então, ela desce lá dos planos mais elevados e vai chegando no mundo da manifestação. Para quem já conhece um pouquinho de teosofia, sabe que nas emanações do Logos tem os planos de manifestação, tem os reinos elementais. Primeiro, segundo, terceiro, depois vem o reino mineral, o vegetal, o animal. E quando entra no reino humano, então começa o desenvolvimento do ego, e essa força oriunda da mônada alcança, o ego alcança tudo, e ela é contínua, ela é perpétua, é um motor contínuo, sabe? Não tem descanso, está sempre presente. Essa semente da super-humanidade existe no interior de cada homem. De repente, você pode até pensar assim, não, tem homens, tem seres que são tão danosos, tão cruéis, malignos, não é possível que exista uma mônada, essa chama aí presente assim. Não é possível. Então, o que é que acontece? Não importa a qualidade do ser que esteja presente, ela está sempre ativa. De repente, alguém pode chegar e dizer, não, uma pessoa como Hitler, ou como Mao Tse-tung, ou outro grande genocida da humanidade, não é possível que esse ser tenha essa semente da super-humanidade. Mas não é assim. Todos os seres têm. O que pode acontecer, algumas vezes, e a maioria não se enquadra nesse perfil, é que essa chama flamejante, essa semente da super-humanidade, né, que existe, como está escrito aí, no interior de cada homem, ela pode se recolher durante um período para, num novo momento, ela voltar a entrar novamente em ação. É como se essa força entrasse em latência um curto período, embora a vida ainda permanecesse ativa lá dentro, e a partir daí, num outro momento, a esse ser voltar a se enquadrar dentro das qualidades que lhe permite viver e se dirigir nessa verticalidade, nessa ascensão. Um momento, gente. Quem é essa daqui? Ela liberou para tu? Então, a transformação de homem em super-homem, caso se concretize com rapidez em comum, exige esforço máximo. Então, como eu mostrei naquela segunda imagem da apresentação, onde tem um alpinista
percorrendo aquele caminho difícil, íngreme, ele está fazendo todo o esforço ali, mas, como eu disse, ele está preparado, né, para enfrentar, para seguir nesse caminho. Ele não vai desnudo, como se pode dizer. Ele tem umas proteções que no ser humano comum, quando ele vai fazer um alpinismo, ele tem que usar sapatos ou botas especiais, uma roupa adequada, tem que levar mantimentos mais simples possível, mas, ao mesmo tempo, com alta concentração de calorias e tudo mais. Do mesmo jeito, o homem que deseja empreender esse esforço extra, ele também tem que se preparar adequadamente. E a gente vai ver daqui a pouco como será essa adequação. Eu vi que chegou gente, eu estava sozinha. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade, gente. Eu gosto quando é estilo palestra. Então, quais são as barreiras à sabedoria oculta? Porque o que leva a pessoa a querer seguir um caminho tão difícil como esse, né? Um caminho, como diz lá, estreito, íngreme. Existem duas barreiras. Eu li o livro todinho. Eu pensei que ia encontrar coisa assim, é o egoísmo, é o egocentrismo, é a crueldade. Eu só encontrei duas coisas, que são essas barreiras que eu vou apresentar para vocês. Primeiro é a insinceridade, né? Porque a falta de sinceridade ou a leviandade, ela corrói a integridade da alma, destrói o novo crescimento, bloqueia o fluxo da razão pura à medida que esta procura iluminar a mente. Então, a pessoa que vai, por leviandade, dizer que quer se tornar um super-homem num tempo assim, recorde, né? Então, ela não está sendo sincera consigo, não. Ela mesmo está se enganando. E ela não consegue enganar ao mestre, não. Porque o mestre vê a alma das pessoas. Então, se ela se lança nesse propósito de adquirir a super-humanidade, mas se os seus propósitos são assim, egoístas, né? Não tem o ímpeto, né, de servir a humanidade, e isso aí já serve como uma barreira para que esse fluxo que ele tenta atingir da razão pura, ela alcance iluminar a mente, porque quanto mais a pessoa incide na leviandade, né, mais assim difícil vai ser o acesso à mente pura. Eu fico imaginando essas situações como se fosse um bolsão, ou então como camadas. Quando a gente estuda sobre os princípios do homem ou sobre os corpos do homem, a gente vê que existe o quaternário da forma e tem a tríade superior. Então, nessa tríade superior, é um triângulo, e nesse triângulo, a base desse triângulo é a mente pura, razão pura, ou mente abstrata. Então, nem a mente abstrata, quando a pessoa está imbuída de falta de sinceridade, quando ela está imbuída de leviandade, de preguiça, então isso aí mesmo vai servir como um bloqueio. Existe entre a tríade superior e o quaternário da forma um canal, que a gente chama de antakarana. É como se fosse um canudo, vamos dizer, ou um tubo, ou um tubo que serve para que haja a descida, né? Por onde a mônada verte a sua radiância. Então, se a pessoa não se dedica com sinceridade a essa busca, então seu objetivo não vai ser alcançado. E a outra barreira, a sabedoria oculta, é o pouco entusiasmo.
E ele chega a dizer assim, é impossível o desenvolvimento oculto sem entusiasmo. Sem entusiasmo, nada vai para frente. Somente empenhando-se com toda a sua alma, com cada parte de sua natureza e com toda a sua vontade aplicada à grande obra, poderá o aspirante atingir as alturas antes do tempo normal. Aí, como eu fiz uma analogia, né, com esse caminho de quem deseja atingir a meta, quem quer ser Deus, né? Deus, quem quer atingir essa perfeição num tempo recorde, tem que estar imbuído com sinceridade, com vontade, aquela vontade inquebrantável, e tem que estar entusiasmado para seguir em frente. Senão, é melhor fazer o percurso, não do alpinista, mas aquele circuito em espiral que toda a humanidade segue. E que é, assim, o que a maioria das pessoas fazendo... dentro da estatística existe um símbolo, que é aquele de um sino, né? Onde uma minoria está no início, uma minoria está no fim, a grande maioria é massa. Então, a grande maioria, massa mesmo, alcança esse cume da montanha no tempo normal. Mas aqueles que desejam alcançar no tempo recorde, né, se tornar um super-homem verdadeiramente, então tem que ter sinceridade e entusiasmo. Então, o que é que a gente pode fazer para ser um super-homem? A primeira coisa de todas é evocar todos os poderes da alma e direcioná-los ao sublime objetivo com sinceridade e vontade extremas. Então, você tem que pedir, você tem que clamar os poderes da alma. Que alma é essa? A sua própria alma. Ela já tem os poderes dentro de si, tudo em latência. É feito uma sementinha. Só que algumas pessoas, essa semente já está lá plantada há tanto tempo, só que falta ainda as condições propícias, o adubo, a terra, a água, a luz. Está faltando luz. Mas aí, quando você descobre que tem dentro de si esses poderes, o fato de você evocar esses poderes, você já vai permitir que essa força, esse fogo monádico, ele comece a se expandir. E depois, então, que rompe essa casca da semente, o trajeto fica mais fácil. Então, essa evocação é importante, e até mesmo lá na Bíblia está escrito, né? Você quer uma coisa, você tem que pedir, você tem que bater na porta, você tem que ir atrás. Eu, quando estudei hermetismo, quando eu estou lá em Egito, terminei a primeira câmara, para entrar na segunda câmara, eu fiquei um tempo assim. Eu tinha dito já os 5 princípios herméticos ocultos, mas o que estava faltando para eu continuar, eu tive que ter a dica de uma colega. Ela disse, você tem que pedir, Bernadette, você quer seguir em frente? Eu disse, quero. Então, peça, ligue para ele, diga que quer continuar. Porque não adianta só você ter certo conhecimento e certas qualidades. Não adianta, você tem que dizer, eu quero continuar. Então, essa vontade extrema aí é importante. Perseverar com firmeza, não desistir, porque vão ser muitos obstáculos. Vai ter muita gente atrapalhando. Né? Tudo que está ali no seu entorno parece que vai começar a surgir um monte de obstáculos, de várias naturezas. É o telefone que toca, é uma chuva que cai. Minha garganta está seca. São tantas coisas assim que começam a atrapalhar, que aí você tem que dizer qual é a sua prioridade. Então, você tem que continuar, tem que não desistir. E, diante das caras feias que a vida lhe traz no caminho, você ir afastando e pedindo com licença e seguindo em frente até atingir a meta. A outra coisa é desenvolver a automaestria.
Porque em tudo na vida a gente sempre quer ouvir, né, das pessoas. Ah, faça assim, faça assado, faça dessa maneira. Ah, eu consegui dessa forma. Mas, assim, tem um caminho que é só seu. É da sua maneira, do seu jeito. Né? Não quer dizer que você vai fazer qualquer coisa, não. Tem que ter uma disciplina. Você tem que ter o cumprimento de algumas condições, né? Alcançar algumas condições para isso. Então, essa maestria, dependendo do seu temperamento, da sua personalidade e do raio, que são 7 raios, o raio que você tem na tônica mais forte. Porque tem gente, todo mundo chega lá no caminho, mas tem uns que chegam pela tônica da devoção, outro é pela tônica da filosofia, outro é pela tônica da ciência, outro é da religião, outro é do amor, e por aí vai. Então, você tem que ver qual é, você tem que se conhecer. Então, esse autoconhecimento vai fazer com que você mobilize as forças internas que você tem para, então, através do discernimento, conseguir seguir adiante. O outro ponto é nada temer, não ter medo, gente, de nada. Então, seguir adiante. Aí a gente sempre entra, né, naquelas polêmicas. Ah, não temer não quer dizer você ser afoita e sair por aí fazendo o que não deve, entrando em lugares indevidos. É não temer, você usar o discernimento. Se você tiver discernimento, você vai até onde você costumeiramente não entra. Mas você ter a certeza, ter algumas qualidades já desenvolvidas para enfrentar determinadas situações. Por exemplo, eu nem falo aqui desse plano, eu falo do plano astral. Aí você vai para o plano astral, entra lá no baixo astral. Não tema. Por mais assim feioso que seja o ser que se apresenta ali diante de você, não tema, em frente. E se você puder, tiver assim a lucidez, porque o problema de quem não tem a projeção astral lúcida é essa. Você vai e se depara, às vezes, em lugar que você só se assusta, né? Mas, assim, quando você quer mesmo aprender, você aprende aí e você aprende a lidar em qualquer ambiente que você chegue, né? E usar também de algumas palavras mágicas para superar essas situações. Então, combater os mais temíveis males. E esses males não são só os de fora de si. Os piores males são aqueles que estão dentro de nós. Então, aqueles que estão impregnados com as energias tamásicas, que é a preguiça, é a vontade de não fazer nada, e às vezes você vê que alguém está precisando de ajuda e dizer, não, daqui a pouco aparece alguém vai ajudar. Não, fulano está doente, não vou visitar não, fulana vai visitar, eu deixo aqui. São essas coisas da vida, não pense que são coisas extraordinárias, não. São as coisas do nosso dia a dia mesmo. Nós somos chamados a cada momento a estar definindo aquilo que a gente quer ser. Então, se você quer ser o quê? Quer ser um comum, quer ser um ogro ou quer ser um super-homem? Então, você tem que ver quais são as qualidades que você tem, os seus pontos fracos, e ir superando eles e pondo o que tem de melhor em ação. E quando os obstáculos surgirem, ultrapassá-los. Alguns obstáculos a gente faz como na água, né? A gente contorna. Outros a gente tem que pular. Outros a gente tem que afastar do caminho. E então as formas de superar esses obstáculos são as mais difíceis. Alguns a gente tem que ignorar. Né? Se você está num ambiente ou na internet, que hoje é tão comum, né? Esses ambientes virtuais, alguém lhe provocar, fazer uma provocação,
Ignore, gente. Não dê trela, não, às pessoas. Às vezes elas fazem isso intencionalmente e às vezes são testes mesmo que a gente está passando. Então, tem a maneira certa também de enfrentar esses momentos. E, ao mesmo tempo, ser um abrigo seguro e o apoio infalível para todos os que buscam o seu auxílio. Então, você está nessa jornada aí de se tornar um super-homem e, ao mesmo tempo, você não vai chegar de repente e dizer, eu vou meditar, se trancar no quarto, ficar 1, 2 horas lá e as coisas da família ocorrendo, as pessoas chegando, alguém precisando de ajuda em alguma atividade doméstica, e você está se omitindo disso, se abstendo, porque diz, não, eu estou meditando e achando que vai ser para o seu desenvolvimento espiritual. Não, a gente tem que buscar esses momentos sem que atrapalhe o nosso momento nas nossas relações costumeiras, nas nossas obrigações. Devemos manter as nossas obrigações do trabalho, familiares e tudo mais. Então, o super-homem, ele encontra-se, além de todas as limitações humanas, na solidez de sua força. E eu gosto muito dessa imagem aí, do super-homem, porque no nosso dia a dia existem super-homens, não o super-homem do tipo exato que eu estou falando, né? Como um Mahatma, né? Mas existem pessoas que, dentro da sabedoria oculta, elas não transparecem serem Mahatmas nem super-homens. Elas são pessoas comuns. Elas têm família, elas trabalham, elas estudam, pegam um ônibus, Uber, faz suas obrigações domésticas, mas quando há necessidade, então ele ali, né, abre o peito e expande ali todo o seu amor, dá todo o seu apoio a quem está precisando de socorro, de auxílio. Então, da senda da santidade, que essa senda da perfeição, chamada pelo Geoffrey Hodgson, também é chamada na Bíblia, lá em Isaías, de senda da santidade. Então, da senda da santidade, depois dessa senda, de percorrer isso, vem a câmara do silêncio. Acho que todo mundo conhece aqueles 4 verbos, né? Querer, ousar, saber, calar. Então, o calar é o final de tudo. Então, essa câmara é simbólica, né? Claro, é que é simbólica. Não existe uma câmara onde você vai entrar e se tornar um santo, não. E esse silêncio, na realidade, ele constitui um equilíbrio interior, sabe? Feito uma balança, antigamente as balanças, né? Acho que ainda hoje existem balanças desse tipo, tem o eixo central, né? E tem os 2 braços onde ficam 2 pratos, né? Pendurado para dar ali, então, a medição, né? Então, quando a pessoa adquire esse silêncio, o equilíbrio interior é alcançado. É quando o equilíbrio é alcançado. E a mônada, ela só pode descender em meio à quietude. Então, para que a pessoa chegue a esse ponto de desenvolver o seu canal, o seu antacarana, né, da sua tríade inferior, para ter contato com o seu quaternário da forma com a tríade superior, o antacarana, à medida que a gente vai se desenvolvendo, ele vai se expandindo, ele vai se ampliando. Então, essa mônada, ela só desce em meio à quietude. Como é feito uma caixa d'água, você está lá, tem um monte de água, litros e litros de água, mas se você bota um canudo para verter ali a água, você vai tomar um banho de gota a gota. Enquanto que se você coloca um cano adequado, né, um canal adequado, então você vai se banhar, né, nessa radiância que a mônada consegue verter.
Então, tem que ter essa quietude. Todas as vibrações da mente inferior, elas devem ser silenciadas. E a gente tem que saber distinguir quando essas vibrações inferiores vêm da nossa mente ou quando são coisas que a gente está captando, né? Então, use o discernimento. Procure saber se isso é meu, se é seu, então procure trabalhar isso aí, procurar corrigir. Vamos melhorar, vamos ver por que esses pensamentos estão surgindo. E procurar, então, silenciar. Quando a gente descobre a causa, o silêncio se segue. Está sempre em guarda contra a intromissão de pensamentos e sentimentos egoístas, plenos de desejos. Então, a atenção para o mundo externo é recolhida. Por isso que quando a gente inicia uma palestra, um estudo, e em qualquer situação que a gente, até mesmo assistir um filme na TV, o que é que a gente faz? A gente não tem que focar a atenção naquilo que a gente quer. Se a gente perder o início do filme, a gente não perde o entendimento da história. Então, é importante a gente ter esse recolhimento na meditação ou numa harmonização. Na realidade, é uma harmonização que a gente faz no início das palestras. A gente procura fechar os olhos, ficar num ambiente tranquilo, respirar profundamente, relaxar o físico, acalmar as emoções, aquietar a mente. Então, o que a gente busca é isso, é se recolher do mundo externo, que é cheio de estímulos, os mais diversos possíveis, e estar sempre em guarda contra esses pensamentos e sentimentos egoístas. Como eu falei, até você querer se trancar no seu quarto e avisar a família, vou meditar. O telefone toca, às vezes tem alguém precisando de você, o pessoal chama e você não atende porque você está meditando. Aí já é egoísmo. Você tem que ver de que forma vai poder providenciar isso. Você vai poder depois entrar em harmonização e meditação sem fechar os olhos, sem estar recolhido, está no meio da multidão, está lá na Rua Guararapes, na Avenida Guararapes, no Ruge-Ruge, como a gente chama, e a pessoa está ali, feito uma luzinha, né, caminhando ali no meio da multidão. Desnudar-se do ego. Procure reconhecer quando é que você está sendo egoísta. Na maioria das vezes, nós somos tão encharcados, né? Estamos ainda encharcados de tanta coisa do egoísmo. A gente precisa dar uma enxugada nisso tudo. Até nas coisas mais corriqueiras das nossas atividades diárias. E deixar de estar também uma das coisas boas que a gente é deixar de estar se ofendendo. Às vezes, até comentários na internet, ou alguém que diz alguma coisa, você se ofende. Perder essa capacidade de estar se ofendendo. Diminua o ego, deixa o ego. Deixar de dar importância a esse ego. Ou perguntar, por que eu me ofendi com isso? Por que isso está acontecendo? Questione. E outra coisa importante é manter-se em quieta expectativa. No momento que você segue nessa direção, fica, como diz o Jó, fica ligado. Fique ligado para ver se vai surgir algum sinal, você vai ter condições de captar alguma mensagem, não uma mensagem que venha claramente, mas da própria natureza. E não precisa ser mensagem que você encontra em livros, não, ou de palavras de mestre. De repente, alguém diz uma coisa ali que foi direto em alguma questão que você estava querendo esclarecer. Voltar-se para dentro de si, a fim de prosseguir na direção do local de luz e ouvir a palavra criadora em seu próprio interior. Então, esse momento aí é de suma importância. Volte-se para dentro de si mesmo. Então, procure a luz, busque a luz. Luz é o quê? É sabedoria, é inteligência. E no momento que você chegar
a esse patamar, vai ser lhe dado uma palavra criadora. Essa palavra criadora vem de seu próprio interior. Não vai ser dado por ninguém. Não vai ser vendida em cursos. Nenhum guru vai lhe passar. Ela é sua, é exclusiva. Quais são as recompensas, então? Existem recompensas? Existem, sim. A recompensa de você chegar a esse estado de super-humanidade é, tendo alcançado um estado além da possibilidade de sentir dor, são capazes de curar a dor da humanidade. A recompensa é essa, você se tornar um grande terapeuta, um grande curador. E não há necessidade de ninguém saber disso, não. A palavra ocultista significa isso também. Você ser um anônimo. Você está emitindo ali sua luz, seu amor e a sua força para alimentar e ajudar as pessoas a saírem ali da sua ignorância. Eu estou falando da dor não só física, né? A dor psíquica e a dor espiritual. Distante de todas as formas de adversidade, eles conseguem trazer paz para os corações humanos. Toda aquela pessoa que se aproximar de alguém que tenha chegado a esse grau de super-humanidade, vai, primeiro, a própria pessoa, no seu campo áurico, né, já começa a alterar a vibração de quem está ali no seu entorno. Né? A pessoa não precisa nem querer, de repente chegou ali, próximo, já começa a aurir, né, algumas bem-aventuranças, por mínimas que sejam. Então, eles conseguem trazer paz para os corações humanos. E iluminados, eles tornam-se portadores da luz para a humanidade e instrutores para aqueles que possuem ouvidos capazes de escutá-los. Então, lá no tarô, né, a carta número 9 do eremita, né, vocês veem aquele personagem, um senhor idoso, com um cajado, né, segurando no cajado, e coberto por aquele manto, mas ele está com a luz. Ele vai caminhando ali no meio da escuridão, ele vai levando a luz onde for preciso. Então, é assim que uma pessoa com super-humanidade faz. Onde ele chega, ele vai levando um pouquinho de luz para todos. E, assim, aqueles que são capazes de ouvi-los. Porque tem gente que parece que possui um tampão aqui no ouvido, ou vive muito com esses fones de ouvido, ouvindo outras coisas, e já danifica. Estou brincando, né? Mas, assim, as coisas estão aí, estão presentes aqui agora. Agora, assim, os lábios da sabedoria estão sempre falando aquilo, né? Como está lá no Kybalion. Né? Mas a gente não está capaz de ouvir. A gente não tem essa capacidade ainda. Então, é procurar desenvolver, fazer uma limpeza na nossa mente, né? Com esses passos que foram ditos anteriormente. Eles, salvos para sempre, desejam e salvam a humanidade. Então, a salvação desses super-homens, ele se dá porque eles já ultrapassaram um limite. Então, tem um limite onde existe esse patamar através do qual eles ficam contemplando a humanidade, vivendo no meio da humanidade, ainda vendo e sabendo que estão ali única e exclusivamente para servir e ajudar. Eles são mantenedores da sagrada luz da verdade, iluminam com a própria verdade as mentes inquiridoras dos homens. Então, essa sagrada luz da verdade, né? Essa chama que a pessoa desenvolveu dentro de si, né? Por onde ela passa, ela vai levando. Com seus corações sempre abertos a toda alegria, a toda tristeza dos homens,
constituem um refúgio dos corações feridos e daqueles dominados pelo medo. Então, como nós vimos antes, não temam, criem coragem, enfrentem as situações e, ao mesmo tempo, estejam abertos a todos para ajudá-los. As pessoas que, às vezes, só me procuram nessas horas, é porque ela está sentindo que você merece, você dá conforto, você ampara. Não reclamem, não, quando vocês são muito procurados para ajudar e para dar apoio. Vocês estão se tornando, nós estamos nos tornando, né? Uma chispa divina. Estamos expondo essa nossa chama. Então, a vantagem de ser luz é ter a chance de iluminar aqueles que em sua volta estão na escuridão. E essa escuridão é a ignorância, né? Como a teosofia traduz. Então, para encerrar, estou trazendo aqui esse chamado. Levantem-se, todos vocês que aspiram a atingir o objetivo. Que objetivo? O objetivo da super-humanidade. É só para esses, aqueles que estão muito contentes com a vida, com as coisas aqui da Terra, com as luzes, né, entre aspas, da Terra, que a Terra não tem luz, né? Ela reflete um pouco a luz do Sol e recebe reflexo também de hoje dos astros. Mas, assim, se estiver satisfeito, então não é chegada ainda a hora. Vai chegar, porque chega para todos. Mas, se você estiver, então levantem-se, todos vocês que aspiram a atingir o objetivo. Enviem seu chamado para a luz. Então, aquilo que a gente falou, clamem. Ingressem sem temor na senda ascendente. Ela existe para vocês, ela clama por vocês. Constitui seu destino alcançá-lo com êxito. O destino de cada um de nós é alcançar esse objetivo da super-humanidade. O auxílio espera por vocês. O auxílio, qual é o auxílio? É o instrutor. O instrutor está sempre aqui ao nosso lado. Ele está observando, ele está vendo o caminho. Ele lança até luz para nós, para nos mostrar uma melhor saída, uma melhor escolha, né? Não olhem para trás, mas para frente e verão sua face. Os super-homens da Terra estão atentos aos homens da Terra. Esses super-homens da Terra, eles ainda estão aqui. Eles ainda não partiram para outros patamares mais elevados. Eles permanecem aqui ajudando. Eles estão prontos para auxiliar todos aqueles que responderam ao chamado e que se doarem integralmente, com entusiasmo e sinceridade à busca da luz, força e verdade, aspirando com ardor tornar-se um servo e um salvador do mundo. Venham unir-se àqueles cuja escolha muito foi feita. Eles persistiram firmemente até o final, triunfando sobre o ego e fundindo-se no eu uno do todo. Lá na chave para a teosofia, a Helena fez uma nova classificação dos princípios do homem, né? Então, ela não coloca assim o quaternário da forma, a tríade superior, o quaternário da forma, corpo físico, corpo duplo etéreo, corpo astral, mente concreta, e a tríade superior com mente abstrata, corpo búdico e Atman. Não. Ela faz assim, ela bota ego pessoal, ego superior, ego espiritual e eu superior. Então, ela diz que tudo é ego. Agora, eu só existe um. E quando eu li esse chamado aí, né, eu gostei dessa distinção que o Geoffrey Hodgson fez, essa distinção entre ego e eu. Então, todo mundo está disposto? Vamos lá? Eu coloquei essa figura porque eu acredito que todos nós temos a mesma idade. Acho que no momento em que surgiu esse Manvantara, esse Big Bang, como a ciência chama, né? Esse mundo que nós estamos experienciando, todo mundo nasceu ali. Só que tem uns que já ultrapassaram até essa barreira da super-humanidade, enquanto que nós estamos assim dando os primeiros passos. E eu creio ainda estar rastejando, engatinhando
mas é como se eu conseguisse vislumbrar que existe, né, essa luz adiante. Então, é preciso entusiasmo e é preciso uma vontade muito forte para a gente ir adiante. Deixar de lado as nossas qualidades inferiores. Bom, gente, era isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? E como eu disse antes, essa palestra foi baseada no livro do Geoffrey Hodgson, A Senda para a Perfeição. Eu não sei se vocês estão me vendo. É esse livrinho aqui, fino, maravilhoso. E hoje foi a primeira palestra que eu estou dando sobre ele. Eu darei continuidade nas próximas vezes aos outros assuntos aqui que são importantíssimos. Espero que tenham ficado satisfeitos. Até mais. Obrigada a todos.